Boa noite! Está começando mais um Viçosa Notícias. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo em Viçosa e região. Confira agora os destaques desta quarta-feira, dia 26 de junho. Um tiroteio no bairro Vale do Sol aconteceu nesta madrugada. Confira o bate-papo com a Aspuv para mais informações sobre a greve. Entenda o termo lazy job e como ele está presente na geração. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Com a leitura dos relatórios da CPI dos vazamentos, a 20ª reunião da Câmara foi bem movimentada. Acompanhe os destaques. Assim como na semana passada, a 20ª reunião também prestou homenagem. A partir de um requerimento do vereador Robson Souza, Erli de Souza Romualdo foi condecorado pelo seu trabalho na Escolinha de Futebol Ponte Preta. O professor vem desempenhando seu papel desde 2005 no projeto do Distrito de Cachoeira de Santa Cruz. No seu discurso na tribuna, Erli destacou a importância do esporte na comunidade, explicando os benefícios das práticas realizadas pelo projeto. Então é sempre tentando nesse objetivo de tirar das drogas e ajudar no esporte que ajuda a gente como um todo, né? Não só como na parte de saúde física, saúde mental e lazer e divertimento também. Outro destaque foi a leitura do relatório final da CPI que investigou o caso de vazamento de dados de um grupo privado da Câmara. O relator da CPI, vereador Gilberto Brandão, comentou as conclusões da investigação e passou a palavra para a leitura da parte final do relatório. O trecho apresentou as principais provas analisadas e, por fim, responsabilizou o vereador Bartomélio Martins pelo vazamento, que será indiciado. O relatório, por sua vez, vai ser encaminhado ao Ministério Público para que seja analisado e, caso necessário, sejam tomadas as providências. A CPI conclui que Bartomélio da Silva Martins, ao fazer e divulgar prints de conversas privadas do grupo de WhatsApp sem consentimento, cometeu os crimes previstos no artigo 153 e 325 do Código Penal. Com base nos fatos apurados e nas provas coletadas, a Comissão Parlamentar de Inquérito decide pelo indiciamento do vereador Bartomélio da Silva Martins pelos crimes previstos no artigo 153 e 25 do Código Penal. Já na tribuna livre, Bartomélio deu a sua declaração sobre o relatório. O parlamentar alega que as investigações foram insuficientes para dizer que ele é o autor dos vazamentos. Que não houve, em hipótese alguma, vazamento por minha parte de informação com relação a esse grupo. A gente entende, que é o papel aqui de investigação da Casa Legislativa, mas que isso tem e necessita ser apurado de forma mais profunda. Para completar a noite que já estava movimentada, foi incluída na pauta de última hora a votação para a cassação do mandato do prefeito Raimundo Nonato. O vereador Daniel Cabral, autor do pedido, justificava desde a semana passada que o motivo da solicitação seria a postura do prefeito diante a crise do Hospital São Sebastião. Mesmo sendo um assunto muito debatido, o pedido de abertura da cassação foi derrubado de forma unânime. Então, por unanimidade, foi a 14, então o pedido não segue, derrubado. Na reunião foi votado também o projeto de lei número 18 de 2024, que trata da criação do Centro de Saúde 24 horas. Algumas emendas de autoria do vereador Daniel Cabral, que tratam do Centro de Saúde, também foram aprovadas na reunião. E nessa época de São João, a Vigilância Sanitária do Estado de Minas emitiu um alerta para alimentação nas festas juninas. Em época de festa junina, Ângela Vieira, diretora de Vigilância em Alimentos e Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, SESMG, alertou que nesta época festiva são muito comuns os casos de infecções e intoxicações intestinais provocadas por alimentos contaminados com bactérias. Ela informa que as comidas típicas das festas juninas são preparadas com ingredientes muito perecíveis, e é importante verificar a higienização dos locais de preparo dos alimentos, assim como as temperaturas de armazenamento e exposição dos mesmos. Outros cuidados recomendados pela vigilância sanitária incluem a refrigeração de alimentos acondicionados em recipientes apropriados, frutas carameladas devem ser adequadamente lavadas e a separação de alimentos crus daqueles já cozidos, salientando que a higiene pessoal de quem está manipulando a comida também é essencial.
Qualquer tipo de irregularidade sanitária pode ser denunciada à Vigilância Sanitária do município ou mesmo ao PROCON. Você já ouviu falar de Lazy Job? O termo, que surgiu nas redes sociais, se difundiu entre os jovens como um trabalho que permite mais equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. O lazy job, ou trabalho preguiçoso em português, não significa desinteresse ou má vontade. O termo viralizou nas redes sociais depois que a norte-americana Gabrielle Judgett, de 26 anos, deixou o emprego tradicional de 8 horas por dia e abriu uma startup com o nome Lazy Girls Job, ou trabalho de meninas preguiçosas. Daí, ela passou a estimular seus seguidores a procurar um trabalho como o dela, menos estressante, à distância e que pague bem. Esse emprego dos sonhos ganhou força durante a pandemia, principalmente entre os jovens da geração Z, que nasceram entre os anos 1990 e 2010. O objetivo é trabalhar menos, com flexibilidade para ter mais tempo para cuidar da saúde, fazer algo que goste e que agregue profissionalmente, como um curso. Ao mesmo tempo que seja uma atividade com boa remuneração e menos desgastante. Do ponto de vista de prós, a gente tem um maior engajamento das pessoas, isso é claro, né? E o engajamento, ele tem total correlação com performance. Segundo ponto, e talvez aí seja uma desvantagem, que também é relativo, é a questão do controle. Você tem muito menos controle do que essa pessoa está fazendo, em que horas ela está fazendo. E quem não gostaria de ter um trabalho assim? Mas esse sonho está distante para muitos jovens dessa geração. E o poder dessa escolha normalmente vem das oportunidades educacionais que cada um deles tem. A Ana Laura estuda economia. Ela já deixou um estágio porque a empresa não permitiu o trabalho remoto. Com home office eu consigo juntar melhor os estudos, né, ter mais tempo para estudar, não gasto tanto tempo no transporte público, o que tira bastante tempo do dia, então esse foi um dos fatores principais para a mudança. Realidade completamente diferente da vivida por Lohane, que trabalha numa rede de fast food e não tem tempo nem dinheiro para investir numa faculdade. Eu trabalho em escala 6x1, de 8 horas, mas geralmente nós faz hora extra. Acho que todo mundo quer trabalhar um pouco menos. Não tem como falar que quer trabalhar mais. Todo mundo tem sua vida. E se você trabalhar mais, você não tem tempo para nada. Você não tem uma família, você nem tem mesmo a si próprio. A turma de canto coral do CEA vai apresentar o segundo concerto didático na próxima quinta-feira. Saiba mais. O segundo concerto didático dos alunos de canto coral do Centro Experimental de Artes, o CEA, vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 27, às 7 horas da noite, no auditório da Estação Hervé Cordovil. De acordo com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, a Secult, a intenção é realizar recitais mensais para que os alunos coloquem em práticas as músicas, técnicas e conceitos aprendidos em salas de aula. A primeira apresentação da turma aconteceu no dia 6 de junho e teve a participação de 19 alunos do professor Joubert Costa. E para prestigiar os coralistas amanhã, não é preciso retirar ingressos. A entrada é gratuita, mas o auditório tem capacidade máxima de 90 pessoas. Por isso, chegue cedo. Desde a sua criação, o CEA tem como objetivo proporcionar formação artístico-cultural para alunos da rede básica de ensino. Em 2023, o projeto ampliou significativamente o número de aulas ofertadas, bem como o número de vagas e faixa etária dos alunos. Saiba agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras regiões de Minas Gerais nesta quinta. A previsão para esta quinta é de tempo ensolarado com algumas nuvens na maior parte do estado. No norte e noroeste de Minas, terá sol e poucas nuvens, sem probabilidade de chuva. Na parte sul do estado e alguns pontos da zona da mata, terá sol e muitas nuvens, mas sem chances de precipitação. Já no Vale do Rio Doce, a previsão é a mesma: sol e muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Em Viçosa, a previsão é de sol e com nuvens dispersas. Não há uma possibilidade de chuva.
As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 28 graus. Para outras cidades da região, a previsão também é de sol e sem probabilidade de chuva. Em Pedra do Anta, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Já em Cajuri, a mínima vai ser de 12 e a máxima de 28 graus. E em Ponte Nova, as temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e máxima de 30 graus. Na madrugada desta quarta-feira, a polícia de Viçosa registrou um homicídio no bairro Vale do Sol. Por volta das 3 horas da manhã, moradores da rua Eurico Marangon, no bairro Vale do Sol, acionaram a polícia avisando que havia um corpo no local. A vítima era um homem de 38 anos que foi morto a tiros na mesma madrugada num ponto conhecido por prática de tráfico de drogas, chamado Inferninho. Segundo a polícia, o homem não era morador do local e já tinha sido abordado pela PM em outras ocasiões por suspeita de envolvimento com drogas. As investigações já indicam uma pessoa suspeita pelo crime e novas diligências estão sendo realizadas em busca de mais informações. O Viçosa Notícias vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, confira o bate-papo para mais informações sobre a greve. E o Viçosa Notícias já está de volta. No último domingo, o Comando Nacional de Greve encaminhou a saída unificada da paralisação. Com isso, muitas dúvidas surgiram. Então hoje conversamos com o Edilton Barcelos, presidente da ASPUV, Seção Sindical dos Docentes da UFV, para esclarecer alguma dessas questões. Depois de mais de 60 dias de greve, os professores das universidades federais optaram pelo fim da paralisação. E quem está hoje aqui nos estúdios da TV Viçosa para conversar com a gente sobre o assunto é Edilton Barcelos, presidente da ASPUV, Sindicato dos Docentes da UFV. Bom dia, Edilton. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês, né, para tentar jogar um pouco de luz, né, no que é, afinal, essa saída de greve, né? Bom, ainda no domingo, o Comando Nacional encaminhou a saída unificada da greve. Como a ASPUV recebe essa orientação? De uma certa forma, nós daqui da ASPUV tínhamos a expectativa que a nossa organização estava muito forte localmente e que conseguiríamos avançar um pouco mais nas negociações com o governo. Mas também tínhamos consciência de que algumas universidades tinham os seus comandos locais de greve com alguma dificuldade para continuar mantendo a greve, não é? Então, como é praxe no Andes, quem decide é a base. O Andes é um sindicato organizado pela base. Então, o que fizemos? O que sempre fazemos? Discutimos as posições, né, em função da pauta que a gente tem, verificamos quais avanços que tivemos, avaliamos se teremos ou não avanços, e em função disso é que a base decide. Quando eu falo a base, é a base toda, todas as seções sindicais do Andes. Isso então vai para o CNG. O CNG é composto por pessoas, né, professores e professores dessa mesma base. Não existe uma federação do Andes, né? O Andes é um sindicato organizado pela base. Então, lá são coletadas as informações que vieram das seções sindicais e, em função disso, toma-se uma decisão. Ó, quantas universidades aqui, quantas, né, seções sindicais avaliam que é possível continuar em greve, tantos lá e tal. Quantas avaliam que foram esgotadas as... Né? Isso é feito lá na hora, compilado esse resultado, e democraticamente se decide se continua em greve, se há fôlego para continuar em greve, ou se é preciso parar o processo de greve nesse momento, né? Claro, tentar manter os canais abertos, né, para negociações futuras, mesmo fora de greve, mas encerrar o movimento em função de que ele, nesse momento, não permite mais avanços em qualquer tipo de ganho, não só para a categoria, mas para a instituição pública, universidade, ou ampliando um pouco mais para a educação de um modo geral. Perfeito.
Já há uma data definida para a Assembleia que decidirá a saída da UFV da greve? E quais são as expectativas para ela? Uma data para fazer a Assembleia, né? Isso. A data para a Assembleia a gente está marcando para quinta-feira agora, né? Próxima, 27, né? Mas a expectativa, a gente só vai ter certeza dela na reunião que a gente faz preparatória da Assembleia. Essa reunião, fora de greve, quando não estamos em greve, participam dela a diretoria da ASPUV e o que a gente chama de Conselho de Representantes da ASPUV. Esse Conselho de Representantes é formado por docentes, não é? Efetivo e suplente, de todos os departamentos. Isso é chamado Conselho Político Consultivo da ASPUV. Então, esse conselho se reúne com o comando local de greve, que estamos em greve, então não é a diretoria, é o comando de greve local, e essa reunião vai ser na quarta-feira, amanhã. Então, essa reunião vai preparar a Assembleia. Então, dessa reunião é que a gente vai saber quais são mais ou menos, né, os parâmetros, né, que vão ser encaminhados para a Assembleia. A gente pode encaminhar para a Assembleia nada apenas uma pauta, né, que será confirmada nessa reunião, amanhã, na quarta-feira. A partir dessa pauta, né, a gente coloca direto para a Assembleia o que elas pretendem fazer. O que nós temos que colocar é que da reunião preparatória do Comando Nacional que você citou aí, que vem no fim de semana o comunicado número 96, né, do Comando Nacional de Greve, dizendo que a maioria das universidades apontam, né, a maioria delas aponta uma saída de greve coletiva na base do Andes. Significa o quê? Que o Andes está propondo que a gente saia organizadamente da greve, né, de forma coletiva. Todas as universidades, a menos que tenha alguma excepcionalidade local, né, saindo, todas as seções sindicais, saindo da greve até o dia 3 de julho. Provavelmente, né, as universidades, as seções sindicais dessas universidades estão discutindo essa saída, estão colocando no horizonte uma saída até o dia 3. É possível que haja um empecilho ou outro, né, e isso tenha que ser antecipado. Alguns falam, eu posso sair antes, né, que já está em situação, né, que não tem como sair de forma melhor organizada. Por que eu falo melhor organizada? Porque após a saída da greve, há que se ter um calendário a ser reposto, né? Então, a gente precisa saber qual é o momento certo que você deve sair da greve, sendo que tanto a administração quanto a categoria estão se preparando para fazer esse retorno, né, indiscutido. Então, a gente espera que, ao apontarmos, né, qual é a data que a Assembleia vai apontar para a saída de greve, a gente tenha, pela administração da UFV, exatamente, né, a mesma compreensão de que há que se discutir um calendário, e esse calendário ele tem que ser o melhor calendário possível para que você não tenha prejuízos maiores. Prejuízo sempre tem, mas maiores prejuízos, tanto para a classe estudantil como para os docentes e para a própria administração. E caso a saída da greve ela seja aprovada, quais serão os próximos passos? E se por acaso não for, existe essa possibilidade de ela não ser aprovada? E o que acontece nesse caso? Bom, tem um negócio que a gente fala assim, só Deus sabe, né? Mas tudo pode acontecer. Se a gente for colocar a probabilidade, não falar em termos probabilísticos, né? A probabilidade de nós localmente, continuarmos em greve é muito pequena. Teria que haver uma pauta local referente a alguma coisa que pudesse ser usada para isso, ou que tivesse no horizonte, né, da greve para poder tocar a greve. Mas em relação à pauta nacional, considerando que a maioria das universidades da nossa base deliberou por saída da greve de forma organizada, nós nos vemos na situação de
acompanhar essa deliberação nessas circunstâncias. Com relação à pauta nacional, não vamos conseguir avançar mais, né? A discussão, né, no Comando Nacional foi essa. Portanto, para manter uma saída organizada, é preferível que a nossa base saia de forma organizada. Debandadas sempre desarticulam o movimento. Então, você se organiza para construir uma greve, para tentar garantir direitos ou ganhar direitos ou recuperar direitos. Mas, para sair de uma greve, se não for de forma organizada, tudo aquilo que foi construído durante a greve acaba se perdendo em alguma medida. Então, nesse caso, eu, aqui particularmente, acredito, né, que a gente deverá sair da greve até o dia 3. Mas existe um ponto, não é só a categoria docente que está em greve. Tem uma outra categoria, que é a dos técnicos administrativos, que tem importância fundamental na organização da universidade. Tudo aquilo que é feito na universidade depende do trabalho dos técnicos. Então, se o pessoal técnico-administrativo não sai da greve de forma organizada, né, conosco, teremos dificuldade, voltando para, né, saindo da greve, teremos as mesmas dificuldades que tivemos quando a categoria dos técnicos administrativos entraram em greve e ficamos docentes ainda há um mês para entrar em greve, né? Ficamos um mês praticamente sem entrar em greve, com os técnicos já em greve. E fica insustentável. Não tem como você tocar, se fossem somente aulas, isso poderia ser resolvido, mas o problema é que a gente tem uma quantidade imensa de laboratórios. A parte experimental da UFV é bastante ativa, bastante importante, e sem esse pessoal para dar esse apoio na parte técnica, né, a parte especialmente laboratório, não é só isso, porque tem a parte administrativa que depende disso. Por exemplo, tudo aquilo que você vai lançar no sistema passa, não é, pela categoria dos técnicos administrativos, normalmente denomina de TAIs, né? E se eles não voltam, há uma dificuldade também no processamento dessas ações. Então, é preferível que a gente tenha uma saída conjunta. Então, se não tivermos, provavelmente há a tal possibilidade remota que eu falei, né? Para poder não acontecer isso, a gente tem que aguardar um pouco e não sair exatamente de forma organizada no dia 13. Mas eu repito, é uma possibilidade altamente remota que a gente não saia da greve até o dia 3. Bom, tem que complementar, né? Saindo da greve, quais são as medidas, né? Você havia perguntado. Temos que fazer a negociação do calendário, porque não podemos ter calendários que venham a prejudicar qualquer das partes envolvidas nesse processo. Então, o que a gente precisa fazer? Encerrada a greve, participar como representante do ex-comando de greve na construção desse calendário. Então, a gente nós já encaminhamos, né, documentos, né, ofícios à Pró-Reitoria, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, à administração geral, né, ao reitor, nesse sentido, né, que os docentes, né, as professoras e os professores envolvidos nesse processo devem ser ouvidos, né, para que não haja esse processo desgastante que ninguém deseja. Perfeito. Muito obrigada, Edilton, por todos os esclarecimentos. E o Viçosa Notícias dessa quarta-feira vai ficando por aqui. Você pode rever o jornal de hoje no nosso canal do YouTube e também mandar sugestão de matérias no nosso Instagram, @TVVicosa. Tenha uma boa noite e nos encontramos de novo na sexta-feira.